Imagine entrar nas primeiras comunidades cristãs e perceber que quase tudo ainda estava em construção, inclusive o batismo. Nos relatos mais antigos ligados a Jesus, o batismo aparece como resposta consciente à fé, um gesto público de arrependimento e mudança de vida. Textos como os Evangelhos e o livro de Atos mostram adultos ouvindo, crendo e só então sendo batizados. João Batista, por exemplo, chamava pessoas capazes de entender sua mensagem, algo registrado em fontes como Flávio Josefo e nos próprios escritos bíblicos. O silêncio sobre crianças nesses primeiros registros não é prova definitiva, mas chama a atenção. Historiadores como Everett Ferguson destacam que, nos 2 primeiros séculos, o batismo estava ligado à decisão pessoal. Era como aprender a nadar. Primeiro entender a água, depois entrar no rio. Esse padrão inicial ajuda a explicar por que os primeiros cristãos falavam tanto em ensino, preparação e confissão de fé antes do batismo. Documentos antigos, como a Didaquê, reforçam essa ideia ao mencionar jejum e instrução prévios, algo impossível para bebês. Não se trata de opinião moderna, mas de leitura cuidadosa das fontes mais antigas disponíveis. O que sabemos é que ninguém naquele início parecia com pressa para batizar crianças. A fé era vista como algo que precisava brotar por dentro, antes de ser celebrada por fora. De repente, uma frase curta começa a pesar mais do que parece. Em relatos do livro de Atos, lemos que certas pessoas foram batizadas com toda a sua casa, como o carcereiro de Filipos ou Lídia, uma comerciante da Macedônia. O texto bíblico não entra em detalhes, e é aí que mora o ponto-chave. Casas romanas do primeiro século não eram como as de hoje, incluíam servos, parentes distantes e sim crianças. Para muitos leitores posteriores, a conclusão parecia lógica. Se a casa inteira foi batizada, os pequenos também estavam lá. Autores antigos, como Orígenes, mencionam essa interpretação séculos depois, mostrando que ela já circulava. Mas é importante dizer com cuidado. O texto não afirma explicitamente a presença de bebês. O pano de fundo cultural ajuda a entender essa leitura. No mundo greco-romano, a decisão religiosa do chefe da casa tinha efeito coletivo, quase como um contrato familiar. Quando Paulo anuncia a fé, ele fala a indivíduos, mas o impacto social é amplo. Era como trocar a bandeira da família inteira, não apenas a opinião pessoal. Essa lógica comunitária abriu uma brecha interpretativa que atravessou gerações. O que começou como uma descrição virou, pouco a pouco, um argumento. A ausência de explicação clara foi preenchida pela cultura da época. Agora imagine viver num mundo onde perder um filho pequeno era algo comum, quase esperado. Nos primeiros séculos da era cristã, a taxa de mortalidade infantil no Império Romano era altíssima, algo confirmado por estudos arqueológicos e demográficos modernos, como os de Keith Hopkins. Muitas crianças não chegavam aos 5 anos de idade, vítimas de doenças simples para os padrões atuais. Nesse cenário, o batismo começou a ganhar um peso novo, não apenas símbolo de fé, mas um seguro espiritual contra a morte precoce. Aos poucos, a pergunta mudou de tom. Já não era quando a pessoa crê, mas e se morrer antes de crer? O medo começou a falar mais alto que a espera. Essa angústia aparece em cartas e debates teológicos do século III em diante. Líderes cristãos passaram a tratar o batismo como algo necessário para entrar na graça divina, não apenas como resposta pública de fé. A ideia de adiar o rito começou a parecer arriscada demais. Em comunidades marcadas por epidemias e partos perigosos, a pressa parecia prudência. Não era uma decisão fria, mas profundamente humana. Pais queriam proteger seus filhos do pior destino imaginável. Assim, o batismo infantil não cresce só por doutrina, mas por urgência emocional. Com o tempo, aquilo que era vivido em casas e rios começou a ganhar paredes, regras e autoridades fixas. A partir do século IV, quando o cristianismo deixa de ser perseguido e passa a ser favorecido pelo Império Romano, a fé entra numa nova fase histórica. Sob o governo de Constantino, a Igreja ganha status legal
influência política e, junto com isso, a necessidade de padronizar práticas. O batismo deixa de ser apenas uma escolha espiritual e passa a funcionar como porta de entrada oficial na comunidade cristã. Concílios e líderes começam a definir quem pode batizar, quando e como. A espontaneidade dá lugar à norma. O rito vira registro de pertencimento, quase como uma certidão religiosa. Nesse novo cenário, a decisão individual perde espaço para a autoridade institucional. A Igreja passa a assumir o papel de guardiã da salvação. E o batismo se torna um sacramento indispensável, administrado e controlado por ela. Batizar crianças cedo garantia fiéis desde o berço e reforçava laços sociais, políticos e espirituais. Fé e organização caminham juntas, nem sempre em equilíbrio. Historiadores como Peter Brown mostram como essa transição moldou o cristianismo medieval. O que antes era vivido pela consciência, agora passava pelo altar. Uma ideia pode mudar tudo, e foi exatamente isso que aconteceu. No final do século IV e início do V, o pensamento de Agostinho de Hipona ganhou enorme influência dentro da Igreja. Ao refletir sobre a condição humana, Agostinho defendeu que todos nascem marcados pelo pecado original herdado de Adão, inclusive os recém-nascidos. Não se tratava de pecados cometidos, mas de uma culpa transmitida, algo confirmado, segundo ele, pela própria necessidade universal do batismo. Essa leitura aparece em obras como Confissões e a Cidade de Deus, amplamente preservadas e estudadas. A criança, antes vista como símbolo de pureza, passa a ser entendida como espiritualmente incompleta. A mudança não foi emocional, mas teológica e profunda. Com essa nova lente, o batismo infantil deixou de ser apenas prudente e passou a ser urgente. Se a criança já nasce em falta diante de Deus, esperar seria colocá-la em risco eterno. O rito assume o papel de limpeza espiritual imediata, quase como um remédio aplicado antes que a doença apareça. Essa visão se espalhou rapidamente no Ocidente cristão, sendo reforçada por concílios e líderes posteriores. Não era mais só tradição ou medo da morte, mas lógica doutrinária bem estruturada. Uma ideia encaixou a outra como peças de dominó. E quando a teologia redefine a infância, o caminho de volta se torna estreito, abrindo espaço para a pergunta incômoda que viria a seguir. Em algum ponto da história, a pergunta deixou de ser feita em voz alta. O batismo infantil já estava tão integrado à vida cristã que poucos paravam para conferir de onde vinha, de fato. Quando se voltava ao texto bíblico, especialmente ao Novo Testamento, o que se encontrava eram relatos de fé, arrependimento e decisão consciente antes do batismo. Livros como Atos e as Cartas Apostólicas descrevem pessoas ouvindo, crendo e respondendo, uma sequência clara. A própria Bíblia não traz um mandamento explícito para o batismo de bebês. Ainda assim, a prática seguia firme. Não por leitura direta, mas por repetição contínua ao longo dos séculos. A força da tradição funciona como uma correnteza. Depois de forte o bastante, ninguém pergunta mais quem ligou a nascente. Teólogos medievais, como Tomás de Aquino, reconheciam que o batismo infantil se sustentava mais na autoridade da Igreja do que em um texto direto das Escrituras. Isso não significava má fé, mas confiança na herança recebida. O costume passou de geração em geração como algo sempre feito assim. Questionar parecia desnecessário ou até perigoso, mas quando a tradição ocupa o lugar da pergunta, a fé corre o risco de virar hábito. E hábitos antigos, cedo ou tarde, acabam sendo desafiados por quem resolve ler o texto com olhos novos. Quando alguém resolve mexer numa tradição antiga, o chão costuma tremer. No século XVI, em meio às reformas religiosas na Europa, surgem grupos que voltam ao texto bíblico com lupa e coragem. Entre eles, os chamados anabatistas, cujo nome já diz tudo: rebatizar. Para esses cristãos, o batismo infantil não tinha validade, pois faltava o elemento central da fé consciente. Eles defendiam que só adultos ou jovens capazes de crer deveriam passar pelo rito. Essa posição
Aparece em confissões de fé preservadas e em relatos históricos de cidades como Zurique. A ideia parecia simples, mas o custo foi alto. Questionar o batismo infantil era visto como ameaça à ordem social e religiosa. A reação foi dura e muitas vezes violenta. Tanto católicos quanto reformadores magisteriais perseguiram esses grupos, que foram presos, expulsos e executados. Figuras como Menno Simons se tornaram símbolos de resistência pacífica, defendendo a fé adulta, mesmo sob risco de morte. Historiadores como George H. Williams documentam essas perseguições com detalhes. Para esses cristãos, o batismo não era herança familiar, mas escolha pessoal. A água, para eles, só fazia sentido depois da convicção. Séculos se passaram, mas a pergunta continua sentada à mesa. Hoje, o batismo infantil ainda divide igrejas, famílias e até conversas de domingo após o culto. Em algumas tradições, ele segue sendo visto como sinal de graça antecipada e pertencimento comunitário. Em outras, é considerado um gesto vazio, sem fé consciente. Essa diferença não é apenas teológica, ela afeta decisões práticas. Quando batizar, quem pode batizar e o que exatamente aquele ato significa. O passado não ficou para trás, ele foi carregado para o presente como uma mala cheia de histórias. Cada denominação herdou uma parte desse caminho. E muitas vezes pratica sem perceber de onde veio. No cotidiano, isso aparece em escolhas simples mas profundas. Pais se perguntam se estão protegendo ou antecipando demais. Jovens questionam se precisam repetir um rito feito por outros. O batismo deixa de ser só água e vira linguagem sobre liberdade, responsabilidade e fé pessoal. Entender como tudo começou não obriga ninguém a mudar de posição, mas muda a qualidade da decisão. A história não exige concordância, exige consciência. E talvez a pergunta mais honesta não seja qual é o certo, mas por que eu acredito no que acredito? É aí que a história cumpre seu papel, não de encerrar o debate, mas de amadurecê-lo.